Muita gente me pergunta o que foi que aconteceu, porque eu falo que renasci de novo. Primeiro, para começar, eu tive 4 pneumonias em um ano. A primeira foi em março, passei 7 dias internada. A segunda foi em maio, no começo do mês de maio. Nessa segunda pneumonia, a médica, que eu nunca vou esquecer, doutora Joyce Carvalho, tem até o CRM dela guardado aí, né? Falaram para me processar, mas aquele lá de cima sabe de tudo. Ela me deu uma injeção chamada ketamina. A única coisa que ela me falou que ela iria me dar uma medicação para melhorar. Na hora que ela aplicou essa injeção chamada ketamina, eu só me lembro que eu caí por cima do enfermeiro na mesma hora. Não lembro de mais nada. Quando eu tornei, primeiro eu tive uma parada respiratória, né? Foi o que me falaram. A médica não me falou nada. Todo mundo do hospital ficou desesperado. O diretor do hospital, na época, me falou: você já agradeceu a Deus? Isso no outro dia, porque você nasceu de novo. Me falaram que eu tive uma parada respiratória, tive uma reação extrapiramidal à ketamina. Eu descobri isso através de uma troca de turno que a enfermeira passou para outra. Essa daí é a moça que teve a reação extrapiramidal à ketamina. Até então, não disseram qual era a medicação. O hospital não disse que tinha me feito mal, né? E nem o que eu tinha tido. Eu sei que o meu marido chegou. Quando ele chegou, é porque era na troca de visita, né? A minha irmã saiu e era pro meu marido vir. A minha irmã saiu antes do meu marido chegar. Aí quando ele chegou no hospital, ele já ficou logo desesperado. Porque eu tava lá, né? Ele era virando o olho, que ele disse, só viu branco assim no meu olho. E meu coração tava 25. Mas até então isso eles já tinham, né, me internado, porque eu tive a parada respiratória. Quando ele chegou, tava em 25, meu coração batendo 25, que ele viu os aparelhos. E tava os aparelhos de tudo lá, que ele viu, né? Essa foi a segunda pneumonia. Foi a segunda pneumonia que eu tive. Que até hoje, como eu digo pra vocês, eu tenho sequelas, né? Dessa parada respiratória que eu tive, eu tenho sequelas, tá? Todo dia eu sinto dormência no meu rosto. Esse mês eu tive até a língua ficou dormente. A língua, pra vocês terem uma ideia. O lado esquerdo do meu corpo, eu cheguei aí pro hospital como se fosse uma pessoa que tivesse tido um AVC, sabe? Enrolando a língua, mesmo assim, toda torta para um lado, atingiu mais meu lado esquerdo. Mas agora, ultimamente, tá atingindo também o direito, porque eu sinto dormente, né? E nunca mais também eu consegui calçar chinela havaiana, porque o meu pé não segura, o meu dedo não consegue mais segurar. Eu uso aquela chinela que eu mostrei pra vocês, né? Aquela chinelinha que acosta assim, que bota o dedo assim. Porque eu não consigo, o pé esquerdo não consegue segurar a havaiana mais no pé. Isso tudo dessa injeção ketamina que deu reação extrapiramidal e deu a parada respiratória em mim, tá? Que o hospital nega, tá? Viu? O hospital nega. E eu tenho quase certeza que eles deram fim em toda a minha documentação. Porque no dia que eu passei mal, que eu cheguei lá, que eu não sustentava minhas pernas, gente, eu não conseguia ficar em pé, tá? Eu não conseguia. Eu cheguei lá como se eu tivesse tido um AVC. Que o meu pai foi lá, botou o boneco lá, eles começaram a catar tudo que tinha de papel lá. Eu tenho certeza que eles deram fim. Mas Deus que tá lá no céu, Ele sabe de todas as coisas. E cada um vai ter a recompensa, tá? Isso foi a segunda pneumonia que eu tive, tá? Na terceira pneumonia que eu tive, que foi em junho, dia 10 eu fui fazer o raio-x na Itapoca de junho. Quando eu chego, 2 horas da tarde, eu começo a sentir falta, começa uma tosse e uma falta de ar. Meu marido me leva para o hospital. Quando eu chego lá, quando eu chego lá, eu só tenho piora. Eu não conseguia respirar no oxigênio, me colocaram no oxigênio. E só isso que eles me davam. Era para cansaço, injeção para cansaço, e me colocaram no oxigênio. Eles não sabiam que eu tava com pneumonia até então, né? Aí eu fui pra sala vermelha sem conseguir respirar. Eu pensei, meus pulmões pareciam que estavam pra fora das costas, de que ardia, eu não conseguia respirar, sabe? Doía, ardia, queimava. Falando do dia que eu fui pra
parar na UTI, pois sim, aí no dia 10 de junho, eu fui, né, pro hospital, aí lá eles ficaram me dando, no hospital daqui da minha cidade, de Umirim, ficaram me dando só remédio para asma, e eu fui só piorando, isso de 2h30 da tarde que eu dei entrada no hospital. Quando foi de tarde, eu entrei na sala vermelha. Não, gente, eu não conseguia respirar, eu não conseguia nem chorar, eu queria chorar e nem chorar eu conseguia, porque eu sentia como se os meus pulmões estivessem assim para fora mesmo das minhas costas, sabe? Eu sentia que eu não conseguia, era como se eu fosse um peixe fora da água, eu não conseguia respirar. Aí me colocaram apenas no oxigênio, aí saí da sala vermelha, à tardezinha, fui pro quarto, isso dia 10 de junho. E só no oxigênio, só bombinha, só aerosol. Quando foi pela manhã que entrou outra médica, que glória a Deus, Senhor. Foi Deus que colocou aquela médica. Imediatamente ela chamou o SAMU. Ela chamou meu marido, disse que, olha, a gente vai chamar o SAMU, ela pode ser, como era que eles disseram, né? Ela pode ser entubada. Quando amanheceu o dia, gente, eu tava, sabe, estática. Eu não conseguia falar, não conseguia me... Eu só me lembro que eu disse pra ele que eu tava piorando. Só isso que eu consegui falar e pronto. E disso eu fui piorando, não conseguia mais me mexer, não conseguia mais nada. E aí ela chamou ele. Quando ela chamou ele, eu já sabia logo, né, que a minha situação não era boa. Mas aí ela falou pra ele, né, que eu poderia ser entubada e que ela tava chamando o SAMU pra me socorrer. Glória a Deus por isso. Porque se não fosse Deus ter colocado essa mulher, eu tinha morrido. Eu tinha morrido, gente. Porque aí o SAMU chegou. Aí me colocaram de uma cama pra outra, me levaram pra sala vermelha antes do SAMU chegar. Colocaram aquela, eu não sei como é o nome, é uma bolsa pra fazer xixi em mim. Colocaram, porque eu não me mexia, gente. Eu tava lá estática, sabe? Não conseguia respirar, não conseguia. Eu fiquei desesperada. Quando eles estavam me transferindo do quarto pra sala vermelha, eu ainda consegui me levantar de uma vez assim, desesperada, porque eu não conseguia respirar. E aí o SAMU chegou, graças a Deus, o SAMU chegou. Aí disseram que não iam me entubar, que iam me levar só no oxigênio mesmo, né? Porque eu não tava falando, porém eu tava lúcida, né? Eu tava lúcida, eles falavam comigo e eu gesticulava com a mão, né? E falava com o olho também. E aí o meu esposo não aguentou, ficou lá fora, mandou chamar minha mãe. A minha mãe chegou, ficou do meu lado lá. E aí retiraram a sonda que eu tava, botaram outra sonda quando o SAMU chegou. E eles me transferiram para a maca do SAMU. Gente, eu só tava estática, tá? Estática. E a minha mãe foi comigo. Foi muito rápido, glória a Deus, sabe? Eu cheguei no Hospital São Camilo, na Itapipoca. Foi um socorro muito rápido. Quando eu cheguei lá, deu outra crise muito forte. Eu já tava com falta de ar, só que tinha hora que eu não conseguia respirar de jeito nenhum, entendeu? Aí eles foram, a maca lá, eles me colocaram, tipo, sentada, me pediram para me se acalmar, que se eu me acalmasse, eu iria conseguir respirar melhor. Aí eles me deram uma injeção, deram Cetraxona. Assim que eu cheguei lá, eles deram uma... Gente, tem o nome da injeção, que é porque a minha pressão tava muito baixa, tava lá embaixo, tá? Eles deram até... Gente, eu não sei como é o nome, mas, gente, é uma injeção super cara, tá? No Mirim nunca que ia ter um negócio desse, porque a minha pressão tava lá embaixo, os meus batimentos estavam fracos, entendeu? E aí me deram a Cetraxona, que era um antibiótico, aí deu uma alergia no meu corpo, fiquei toda vermelha. Na mesma hora eles correram, deram um antialérgico. Gente, um hospital, o pessoal fala muito São Camilo, todo hospital tem seus defeitos, mas é um hospital que tem medicações, sabe, caras, que podem salvar vidas. E aí eu demorei um pouco a melhorar, né, gente? Aí, isso tudo foi na emergência, tá? No São Camilo. Nisso eu ainda tava na emergência, né?
na sala da emergência. Aí eu passei um dia nessa sala de emergência, não comi nada. Eu passei 1 dia e meio sem comer absolutamente nada. E a minha mãe passou lá fora o dia, virou a noite, a coitada lá fora, preocupada comigo, né? E aí, nesse mesmo dia, meio-dia, por volta de meio-dia, a minha mãe apareceu na sala, que só dava pra ver o rosto dela, não pode entrar, né? Ela deu com a mão pra mim, eu consegui fazer assim com a mão, e o meu irmão também veio, eu fiquei um pouco emocionada, né? E aí ele apareceu, meu irmão, que ele é uma pessoa muito ocupada, o trabalho dele, mas ele pegou o carro dele e foi lá, era o meu dia, ele saiu do trabalho e foi me ver. E aí, quando foi de tarde, gente, eu passei um sufoco muito grande, tá? Entrou um senhor com parada cardíaca. E eu só ali, né? Eu estava estática ali, só na minha, porque eu não conseguia. Estava respirando um pouco melhor, porém não consegui me movimentar ainda muito, porque eu ficava mais cansada. E esse senhor chegou lá com parada. E eu só na minha cabeça, né? Pedindo a Deus que Deus salvasse a vida dele, mas infelizmente não, né? Infelizmente chegou a hora dele. E aí eu vi tudo, gente, sabe? Foi assim, muito chocante pra mim, sabe? Mas eu todo o tempo confiando em Deus. E aí eu vi eles. Ai, gente, eu vi tudo. Eu vi eles colocando aqueles algodão. Vi eles colocando ele dentro do saco preto e fechando. Foi muito, sabe? Eu acho que foi uma das piores cenas que eu vi. Foi na sala da emergência. Aí quando foi no outro dia pela manhã, meio-dia, o enfermeiro me deu um banho de manhã. Ele me deu um banho, gente, o enfermeiro, o homem, me deu um banho, tá? Pra vocês verem como a gente não vale nada. Tem tanta gente que quer ser tanta coisa, mas de um minuto para outro, você pode morrer, você pode ficar numa situação que você é banhado pelos outros, que nem eu fui, né? Fiquei, tá? Vocês sabem. E ele me banhou. E aí, quando foi meu dia, o médico liberou mingau. Aí ele me deu mingau na boca. Parabéns para esses enfermeiros, tá, gente? Parabéns. Eles deveriam ser mais valorizados. Me deram mingau na boca. E aí, quando foi, disseram que eu ia pra UTI. Aí minha mãe ficou, né, desesperada. E eu nem sabia, né? Eu sei que aí depois vieram me falaram que eu não ia se. A preocupação da minha mãe, a minha era que eu fosse entubada. Mas ela disse: não, você vai pra UTI porque sua situação é séria. Mas você vai para você ficar boa. Aí não seria entubada. Eu sei que quando foi umas 2 horas da tarde, me transferiram. E a minha mãe veio, falou comigo. 2 horas eu fui transferida para UTI. E todo tempo com oxigênio, tá, gente? Na hora do banho foi no oxigênio, tudo no oxigênio. Coisa que aqui no Mirim, nem, sabe? Eu ia pro banheiro sem oxigênio. Porque eu ia desmaiando na noite no hospital do Mirim. Porque eu fui sem oxigênio. Quase que eu caí, tacar a cabeça no vaso. Quase que eu desmaio, viu? Aí, quando fui pra UTI. Passei 5 dias na UTI, minha gente. 5 dias. E lá sendo banhada pelas moças, pelas enfermeiras, né? Lá eram enfermeiras mulheres, me banhavam, me alimentavam, né? Elas me alimentavam. Aí, 2 dias elas que me alimentaram. Quando foi no 3º dia, graças a Deus, por honra e glória do Senhor, Deus é fiel, eu comecei a me alimentar sozinha, a comer comida mesmo normal, que vinha as quentinhas. E eu fui melhorando, graças a Deus. Deus é bom demais. E todo tempo orando, pedindo a Deus para me trazer de volta, sabe? Para casa, para me cuidar do meu filho, né? Como meu filho é uma criança autista. E somente eu e o pai dele, né? Que tem um cuidado maior, uma paciência com ele. Mãe só é uma só. Pois é, minha gente. Aí na UTI eu passei 5 dias. E na UTI, no 4º dia, gente, fiquei meio assim também, sabe? Eu vi 4 pessoas morrerem, tá? Em um dia.
2 pela manhã, e eu via tudo, eles colocando dentro do saco, e eu ficava tão assim, Senhor, né, me tire daqui, restaura minha saúde, né, me leva pra casa. E todo tempo orando, pedindo a Deus, como eu disse pra vocês, eu só me lembrava daquela música Escudo, né, Escudo não, Sou um Milagre, da Voz da Verdade, né, todo tempo ali na minha cabeça, eu cantando só aqui na cabeça, né, e aí, pela manhã morreu 2, quando foi de tarde morreu mais 2, sabe? E nesse quarto dia que eu passei na UTI, quando foi de noite me trocaram de local. Gente, eu ficava num local assim, que tinha um vitralzinho que não dava pra ver a luz do dia, mas eu sabia quando tava de dia e quando tava à noite. E ali eu tinha uma base, porque lá é tudo muito fechado. Aí quando foi de noite, no quarto de noite, aí me colocaram lá pro canto que o pessoal tinha morrido, não. Aí pronto, eu comecei a chorar. Né, e de frente um senhorzinho que o bichinho tava, né, entubado, todo, sabe? Se vocês verem essa situação, eu pedindo a Deus por ele também, né, mas porém triste também. Aí quando foi, aí chorei. Aí ele disse, não, você tá aqui porque você tá melhor, você tava lá na frente, porque lá na frente os médicos e o enfermeiro tudo sentado de frente pra mim, porque você tava muito ruim, você corria risco de morte. Então a gente colocou você pra cá porque você tá melhor e logo você vai sair daqui. Aí me deram diazepam e consegui dormir. Aí justamente, aí quando foi no outro dia, chegou o médico, aí falou que eu estava melhor e que quando surgisse uma vaga, né, iria me colocar, iria pra, como é que a gente chama, meu Deus? Eu não sei. Pra sala de... Iria pro quarto, né, pros quartos lá normal, né, e eu iria sair da UTI. Aí quando foi à noite surgiu a vaga, né, que era o 5º dia, no outro dia, o 5º dia, surgiu a vaga. Era tarde da noite que só, viu, eram quase 11 horas. Aí nisso eu passei 2 dias ou foi 3, não lembro direito, acho que foi 2 ou foi 3 dias lá. Aí eu já tava bem melhor, graças a Deus, consegui ir no banheiro devagarzinho, né, só. Aí lá eu conheci uma senhorinha muito abençoada, sabe, só falava em Deus e que nós ia sair de lá. Ela me deu o contato dela, o zap dela, eu fiz amizade com ela, sabe, uma pessoa maravilhosa. E aí eu, quando foi, passei 3 dias lá, né, nos quartos lá, e aí me liberou, o médico me liberou. Mas se eu fizesse muito esforço, eu cheguei em casa, eu ainda era, se eu fizesse qualquer esforçozinho assim, tipo pentear o cabelo, um esforço de andar assim 2 metros, eu cansava. Eu passei bastante tempo cansada. Acho que eu passei quase 2 meses cansada ainda. Aí sem fazer nada, quem fazia as coisas que era e é o meu esposo, né? Porque, pois é, aí assim, ele cuidava do Arthur, arrumava a casa, ia na rua fazer compra, tudo era ele. E ainda hoje é, né? Porque, gente, nunca mais eu tive saúde, né? Aí eu tive outra pneumonia que foi esse ano, porque dá 1 ano, né? Março pra março dá 1 ano. Mais uma pneumonia. Uma pneumonia e com crise de asma, que eu também tenho bronquite, né? O médico disse que eu tenho bronquite. E aí, até hoje é ele quem faz as coisas aqui em casa, sabe? Nunca mais eu tive saúde 100%. Ganhei muito peso porque eu tomo 3 tipos de bombinha por dia, sabe? E eu não consigo fazer muito esforço, fico só em casa. Antigamente eu ia fazer uma caminhada, e eu fico só dentro de casa, sabe? Tudo quem resolve é ele. Leva o menino pro colégio, comprar um remédio, fazer compra, tudo é ele dessa casa. Ave Maria, ele é meus pés e minha irmã aqui dentro dessa casa. Uma pessoa maravilhosa, sabe, que Deus colocou na minha vida, porque não é todo homem que faz uma coisa dessa não, viu? Tem muito homem que quando a mulher adoece, faz reabandonar. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus ter colocado ele na minha vida, sabe? E foi isso, meus amores.